coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar por mim. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. É com esse sentido que nós queremos, neste momento, entrar até a sua casa, chegar até o seu coração, fazendo essa experiência de um Deus que tem um amor pessoal e atual por cada um de nós. Hoje contamos com a presença do Padre Mário Marcelo. Ele é religioso, sacerdote deoniano, ele leciona na nossa Faculdade de Teologia em Taubaté, Faculdade Deoniana, e recebeu de Deus esse grande dom e também um grande desafio de lecionar uma matéria muito importante, um pouco complexa e até mesmo, quem sabe, desconhecida por muitas pessoas, a teologia moral e uma parte bem específica da bioética. Padre Mário, relembra um pouquinho para a gente qual é a finalidade da bioética e, sobretudo, da bioética católica. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente nesse programa Um Coração para Amar, refletindo, debatendo sobre esse tema, como você mesmo disse, Padre Giovanni, importante, que é a bioética. A bioética, próprio termo, é ética da vida. Está tudo aqui que está relacionado à vida humana, proteger a vida, o cuidado para com a vida, né? Desde a concepção até a morte, mas não só aquele que envolve a vida humana, mas tudo aquilo que é vida em geral. Porque a vida, um repolho tem vida, um cachorro tem vida, mas também tem o seu valor em si. Mas, sobretudo, aquele que está no topo da criação, que é a pessoa humana. Então, a bioética está ligada a tudo isso, que defende, que cuida, que fala sobre a vida. Desde quarta-feira de cinzas, nós iniciávamos a quaresma. E no Brasil, de uma forma específica, já há 50 anos, durante a quaresma, nós celebramos a campanha da fraternidade. A campanha iniciou-se em 1964. Nos primeiros anos, pós-Vaticano II, a grande preocupação da Igreja era a renovação interna. Interna enquanto instituição e também interna dentro do coração dos indivíduos, das pessoas. Depois de um certo tempo, a Igreja abre os horizontes, procura estar muito atenta à problemática social pela qual vive a sociedade, o povo brasileiro, sempre iluminados pelos documentos da Igreja, Medellín, Puebla, né? E depois, numa terceira etapa, a campanha da fraternidade tem trabalhado assim situações existenciais do povo brasileiro. Já há diversos anos, o tema central é a vida. Esta vida que é dom, esta vida que é divina, esta vida que é inegociável. Em 2014, a Igreja assumiu este belo e importante desafio de rezar conosco, de refletir conosco sobre o tema fraternidade e tráfico humano, com este lema inspirado em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Padre Mário, temos um cartaz bem sugestivo. Ajude-nos a entender, a compreender o conteúdo deste cartaz. Olha, em primeiro lugar, eu preciso falar uma coisa, um testemunho. Quando eu li o manual da campanha da fraternidade desse ano, foi impactante no sentido como que às vezes eu desconheço essa realidade do tráfico, que é muito maior do que a gente imagina. Tanto é que ali o manual ele traz sites, referências científicas, técnicas, sociais que comprovam que está aí. A ONU fala em 20 milhões de pessoas traficadas no mundo hoje. É um grande número. Então, por isso é bonito esse tema que está ligado, está muito próximo de todos nós. Quando Caim que matou Abel, que teve toda aquela questão, Caim caminhando, Deus chegou para Caim e perguntou: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? É uma pergunta que Deus está fazendo para nós hoje. Onde está o teu irmão traficado? E Caim responde: por acaso sou eu guarda do meu irmão? Essa não pode ser a nossa resposta. Essa não pode ser a nossa resposta. Nós temos um compromisso. Por isso, é um tema, ninguém pode dizer assim,
isso não está próximo de mim, está muito mais próximo do que nós imaginamos. Mas o cartaz, ele é muito, como você mesmo diz, ele é muito sugestivo, né? Aqui está a questão mesmo das correntes, né, que está ligada mesmo ao lema, é para a liberdade, que Cristo nos libertou, quer dizer, libertar-se dessa força, essa mão superior com as correntes da força coercitiva dos traficantes, que está puxando, que está te atraindo, que nos enganam, porque às vezes, claro, nem todos vão assim, mas as pessoas não vão obrigar, mas vão enganadas. Vão muito enganadas essa força coercitiva do tráfico, por isso que está representado aqui. E aqui está os diversos setores, ou vou dizer assim, as diversas componentes, significados da campanha da fraternidade. Quem são os traficados hoje? Representados nessas mãos, representados que querem se libertar. Aqui está, primeiro, a mão, aqui desse nosso lado, está a mão do tráfico de escravos. O Brasil hoje precisa pedir perdão. O Brasil hoje precisa, ainda está muito presente, mas mesmo assim o Brasil hoje tem que pedir perdão aos africanos pelo tráfico de escravos. Mas veja, mas não é só algo do passado. Aqui também está representado quantos hoje são escravos, quantos hoje trabalham em indústrias como escravos. Ali as condições humanas, as condições de trabalho, às vezes a condição salarial, eles se tornam escravos daquele trabalho. Eles vão trabalhar, vêm às vezes de uma forma enganosa, pensando em ajudar a família, de repente está trabalhando 2 meses, tem mais dívida do que. Então aqui representa todo o tráfico de pessoas. Essa mão aqui, está ligada aqui, nós podemos ver um rim, que está ligado hoje ao tráfico de órgãos, que ainda é um problema real no mundo hoje. O problema de tráfico humano não é só do Brasil, é um problema mundial. A campanha da fraternidade, ela está ligada mais à Igreja do Brasil, mas o problema do tráfico, ele está ligado ao mundo. Então, mas aqui o tráfico de órgãos, quantos nós não sabemos hoje, que porque isso é ilegal, então está muito escondido, quantos órgãos hoje são traficados? Ou de outros países para o Brasil, do Brasil para outros países. Tem pessoas que até mesmo, Padre Giovanni, vendem órgãos de uma forma clandestina ou roubam órgãos, porque nós sabemos da carência de órgãos hoje. Então representa todo esse tráfico de órgãos que é ilegal e a Igreja coloca também como imoral. Nós podemos até, não só uma questão legal, mas uma questão imoral também, o tráfico de órgãos. Aqui segunda mão, hoje, segundo alguns dados, está de 70% a 80% dos tráficos hoje humanos é o tráfico sexual. Então, são meninas, são moças, hoje também são rapazes, que são aliciados para se tornarem escravos do sexo. Você vira a prostituição. A prostituição são enganados e que, de uma certa forma, se tornam escravos ali do sexo. Vendem seu corpo e não só vendem o corpo, mas também como eles ali trazem a realidade mesmo da exploração da mulher e da sexualidade. E aqui, o tráfico de crianças, que ainda está muito presente. Quantas crianças somem hoje no Brasil e no mundo que são traficados? Pais que não podem ter filhos, vão para esses países pobres, às vezes até os pais vendem e ou às vezes mesmo são roubadas. E é interessante sobre o tráfico sexual, o tráfico de criança, o documento, o manual traz um filme que eu sugiro que as pessoas assistam esse filme. Anjos do Sol. Anjos do Sol, que valeria a pena assistir. Ok, então no fundo está em jogo a dignidade humana, né? E dentro da sua praia, da sua disciplina bioética, né? Outras formas que essa dignidade humana não é respeitada. Células-tronco, eutanásia, distarnásia, ortotanásia. Violência, né? A violência, a própria eutanásia, células-tronco, o aborto. Hoje, quanto que a gente está vendo hoje assassinatos, né? Crime, o tráfico de drogas. Isso também tudo é uma agressão à vida, é uma agressão à pessoa. Por isso, minha irmã e meu irmão, a campanha da fraternidade nos convida a rezar, a refletir e, sobretudo, a termos peito e coragem de defender a vida, de promover a vida, de zelar por essa vida, desde o ventre materno à sua morte natural. A vida é dom, a vida é presente, a vida é graça.
Deus nos criou para a vida, para a felicidade. Queiramos crescer como discípulas e discípulos do Mestre da vida, que veio para que todos tenham vida, e tenham vida em plenitude, tenham vida em abundância. Logo mais, a bênção de Jesus Eucarístico. Voltando ao segundo bloco, como é importante ter essa certeza. Deus nos ama, Deus nos conhece. Deus de fato quer o melhor para cada um de nós. E esta nossa vida é esse presente fabuloso de um Deus fantástico, de um Deus sensacional, que com o dom da vida nos deu a graça de sermos co-criadores, continuadores da obra da criação. Neste segundo bloco, contamos novamente com a presença de Padre Mário Marcelo, partilhando conosco o seu ministério, a sua missão em ajudar tanto os futuros padres como leigos capacitados para serem os promotores e defensores da vida. Padre Mário, algumas palavras assim um pouco estranhas no nosso dia a dia: eutanásia, distanásia, ortotanásia. Explique-nos melhor, assim, qual é a compreensão destes termos e qual é a incidência deles no dia a dia da vida do nosso povo. São palavras interessantes que estão aí, tem muito mais, né? Mistanásia e outras tantas, né? A palavra tanásia vem de Thanatos, morte, né? Então tudo está ligado à morte. O que o pessoal conhece um pouco mais e que é debatido mais na sociedade é a eutanásia. Por que a eutanásia? Porque a eutanásia a maioria conhece, mas os outros, quando eu dou os cursos aí, falo eutanásia, não é surpresa para muita gente. Mas quando eu falo ortotanásia, distanásia, mistanásia, as pessoas já ficam surpresas. Por que eutanásia as pessoas conhecem mais? Porque a eutanásia envolve uma questão legal. Então isso é debatido mais na sociedade. Por que é uma questão legal? Por exemplo, no Brasil, a eutanásia é proibida por lei. Outros países, já a Holanda, a eutanásia não é proibida por lei, pode se praticar. Então, só para entender isso, que a palavra eutanásia ela é mais conhecida. E essas palavras, elas estão ligadas à forma como que se comporta, né? O que é cada uma? Eu vou tentar explicar, precisaria de um tempo maior para entender. A eutanásia, o termo, a origem da palavra significa morte boa. Mas morte sem dor. Mas, padre, isso não é o ideal? Uma morte boa, uma morte sem dor? Só que a eutanásia, você vai provocar uma morte, você vai fazer uma morte boa, ou uma morte sem dor, provocando a morte. Antecipando o fim. Então, é quando eu tenho uma ação direta para provocar a morte. Por exemplo, uma pessoa tem coma, mas ainda pode viver muitos anos. Então, eu aplico um medicamento para provocar a morte dela. Mas, padre, veja bem. É uma ação diretiva. Mas aí tem uma corrente contrária à igreja. Eles dizem o seguinte, né? Como é que a igreja quer definir quando começa a vida e não quer admitir quando termina a vida? Explique-nos um pouquinho essa questão. Porque, veja uma coisa, a igreja, quando começa a vida, é um processo contínuo. Agora o final da vida já terminou, então vamos deixar terminar naturalmente. Então, eu tenho que deixar a vida começar naturalmente, eu tenho que deixá-la terminar naturalmente. A igreja, ela é em prol de uma vida natural, conforme Deus nos criou. Aí vem a questão da lei natural. A eutanásia é quando eu tenho uma ação voluntária, direta, para provocar a morte de uma pessoa. Ah, mas ela não vai morrer mesmo? O fato dela morrer não significa que eu posso matá-la. Eu também vou morrer. Não sei quando, espero que não seja, que demore um pouco mais. Mas veja uma coisa, isso não me dá o direito de tirar a minha vida. Então, a eutanásia é quando eu tenho uma ação direta para provocar a morte de uma pessoa, aplicando o medicamento ou retirando o medicamento. Perfeito. Isso é eutanásia. Distanásia
também é conhecido por tratamento fútil. Distanásia é o prolongamento artificial da vida. É quando a pessoa está ligada muito ao aparelho, tem toda aquela situação, né? A pessoa está ligada. Quando o processo é irreversível, mas você mantém a pessoa numa sobrevida. É errado? A distanásia não é errado. Objetivamente, ela não é errada. Ela pode ser um problema social, mas a distanásia, objetivamente, moralmente, não é errado. Mas aí a pessoa pergunta, então, padre, e quando o médico pede para desligar o aparelho? É uma eutanásia? Não é. Por quê? Porque quando o médico desliga o aparelho, quando o processo é irreversível, quando o aparelho nada mais está fazendo do que prolongando não a vida, mas prolongando o momento da morte, então eu desligando o aparelho, eu estou deixando a vida terminar naturalmente. Ah, mas eu não estou antecipando, você vai ficar com o aparelho, ela vai viver mais tempo? Não, você não está antecipando a morte, você está deixando a morte acontecer. O aparelho nada mais faz do que prolongar o momento da morte. Você não está prolongando a vida, você está prolongando o momento da morte. Veja, você manter a pessoa no aparelho não tem problema moral. E você desligar quando um processo irreversível também não tem problema moral. Então, se alguém está no estado desse, não tem problema. Claro, veja, Padre Giovanni, eu estou aqui falando de uma forma fria, racional. Na hora que está ali, é outra situação. Então, aí tem que se conversar, acho que tem tudo. A ortotanásia é a morte correta. A ortotanásia é isso, deixar a pessoa morrer naturalmente. Orto, correto, certo, tanásia é a morte correta, a morte certa. A ortotanásia nada mais é do que deixar a pessoa morrer naturalmente, sem antecipar a morte e sem nem mesmo prolongar a morte. E mistanásia, só terminando, mistanásia é a morte miserável. É a morte de pessoas, por exemplo, quando está no hospital, não tem atendimento médico, a negligência, um erro médico, ou também pessoas que morrem de uma forma miserável, por exemplo, vítimas de bala perdida. Então isso é mistanásia. Hoje a gente sabe que o aborto é um problema seríssimo, complexo, mexe muito com a consciência das jovens meninas, das mulheres. E nós percebemos hoje muitas correntes que até se dão direito, né? Mulheres católicas com direito de decidir, né? Explica-nos um pouquinho essa questão do aborto, do genoma, até que ponto a mulher pode dizer que ela é dona do corpo dela, do corpo da criança, uma compreensão mais assim clara, objetiva, nessa perspectiva cristã. Hoje nós estamos vivendo um outro tipo de bioética que é chamada de uma bioética libertária, que é uma autonomia exagerada. Então eu tenho uma autonomia exagerada no meu corpo. Eu quero vender um órgão meu, o problema é meu. Eu quero me tirar minha vida, um problema é meu. Eu quero me prostituir, um problema é meu. Eu estou grávida e não quero essa criança, um problema é meu. Mas não é bem assim. A nossa liberdade, ela encontra limites. Ela encontra limites. Quem que é o limite da minha liberdade? O outro é limite para a minha liberdade. Eu tenho liberdade, mas não tenho liberdade para chegar aqui e tirar a sua vida. Então você é um limite para a minha liberdade. Logo, a criança que está no útero da mãe, ela é uma outra pessoa, até um genoma diferente. Ali ela não é geneticamente idêntica à mãe, porque a mãe só contribuiu com 23 cromossomos, tem 23 do pai. Então ali já é um outro genoma. Então a criança ela não é uma extensão da mãe. Olha, o que a criança vê? A mãe ali, ela é um local propício para a criança se desenvolver. Padre Giovanni vai chegar num ponto que vai precisar da mãe nem para isso, eles estão construindo útero mecânico. Então toda criança vai poder ser gestada fora da mãe. Então, ou seja, aí já mostra que a criança tem uma autonomia. Então a criança como uma outra pessoa, a mãe não tem o direito sobre ela de matá-la, de destruir a vida. Então ela tem que respeitar, é um limite. Mesmo estando no ventre dela, ela é uma outra pessoa, aquela criança tem a sua dignidade própria e como tal deve ser respeitada. E a questão que aí vem um dado importante. Aí entra o nosso dado da fé, que eu quero terminar essa parte concluindo com isso. Entra o dado da fé. Até agora nós falamos só de biologia, né? Entra o dado da fé. O que é o dado da fé?
Deus, ao criar o homem, ele modelou do barro, está em Gênesis, modelou do barro, e ali mostra o lado biológico, ele soprou. Ou seja, Deus partilhou a vida dele com o homem. Então, na nossa essência, Deus, é como se Deus desse a vida dele para nós, partilhasse conosco. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, não é uma pessoa, aquela ou outra, mais bonitinho, menos bonitinho, mais pobre ou mais rico. Não, todos, desde a concepção. Desde a concepção nós somos imagem e semelhança de Deus. Se alguém quiser aprofundar um pouco mais sobre esses temas, eu tenho alguns livros que eu escrevi, né? Eu já escrevi 4 livros. Um foi sobre xenotransplante, ética e teologia, publicado pela Loyola. Depois eu escrevi 3 outros livros publicados pela Canção Nova. Um que trata diretamente da bioética, que se chama O que a Igreja Ensina Sobre. São 60 temas de bioética. 60 temas, está disponível pela editora Canção Nova. Depois eu escrevi um sobre sexualidade. Eu fiz uma pesquisa, Padre Giovanni, com 2.000 jovens ligados à igreja para saber o que eles pensam da sexualidade, do pensamento do magistério, o que eles pensam, o que eles sabem e como eles se comportam. E publiquei isso em forma de livro. Esse não está mais em forma de livro. A Canção Nova disponibilizou em forma de e-book. Você pode baixá-lo na internet. Você paga R$ 7,90 e pode baixar. Você pode lê-lo todinho no seu computador. E o último livro que eu lancei final do ano passado, início desse ano, que chama Educar para as Virtudes Humanas. Eu trago ali um livro bonito para falar sobre as virtudes cardeais. Estão disponível aí, se alguém quiser adquiri-las. Legal, Padre. Obrigado pela sua presença, pela sua rica contribuição para a formação dos nossos leigos. Nós celebramos um ano muito significativo na vida da Paróquia de Santana. 90 anos da presença deuniana. E o nosso carisma vem muito ao encontro do valor da vida. Somos padres, reparadores, restauradores, construtores da civilização do amor. Um coração para amar. Essa experiência de voltar sempre às nossas fontes, às nossas origens, proclamando a nossa fé neste Deus, que é rico em misericórdia. O Salmo 102 nos recorda que esse Deus é cheio de ternura, é um Deus compassivo, é um Deus amor, é um Deus que não nos julga e condena na proporção dos nossos erros, mas é um Deus que vai à sepultura da morte para ressuscitar-nos para a experiência da vida nova. Que você e eu, que nós possamos nesta quaresma fazermos esta bonita caminhada pascal, sendo de fato guardiães da vida, promotores da vida, defensores da vida. A glória de Deus, segundo Santo Irineu, é a pessoa humana feliz, é a pessoa humana saudável, é a pessoa humana realizada. Que sejamos, pois, então, defensores da vida, desde a concepção até a sua morte natural. Logo, logo, a bênção de Jesus Eucarístico. Sim, Senhor Jesus Cristo, te louvamos e agradecemos por seres o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso presente, o Senhor do nosso futuro. Como bem nos diz o autor sagrado, diante de ti tens a vida e tens a morte, tens o bem e tens o mal, tens a bênção e a maldição. Ajudai-nos, Cristo Jesus, a optarmos sempre pela vida,
a estarmos sempre a serviço do bem. Renovai em cada um de nós a graça necessária para de fato sermos canais do Teu amor, da Tua bênção. Te louvamos pela nossa Igreja, que com muita profecia e coragem nos convida neste ano a rezar, a refletir sobre a fraternidade e o tráfico humano. Iluminados pela carta aos Gálatas, queremos nós também nesta quaresma vivermos esta experiência dessa libertação interior. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Quanto mais livres possamos de fato estarmos a serviço do Teu reino. Te louvamos e agradecemos por todos os agentes de pastoral que estão Brasil afora, promovendo esses encontros, ajudando a refletir, a discernir que caminhos nós precisamos construir e reconstruir para cuidar desta vida, para promover esta vida, para defender esta vida. Senhor Jesus, iluminai também todos os órgãos públicos responsáveis em cuidar, em defender a vida humana, para que, iluminados pela Tua palavra, iluminados pela Tua verdade, em sã consciência, não compactuem com os movimentos favoráveis à morte, favoráveis à escravidão. Também colocamos em Tuas mãos, Jesus, crianças, adolescentes, jovens, mulheres e homens que hoje sofrem a desgraça de serem escravos do tráfico. Renovai em cada um deles a coragem, a força de também serem eles instrumentos de libertação. Renovai neles a saúde para que possam de fato, com a Tua graça, buscarem saídas, soluções, para que possam viver em plenitude o Teu amor e a Tua graça. No meio de tanta fragilidade humana, no meio de situações de morte, nós queremos suplicar, cantando a Tua bênção, para que esta vida floresça cada vez mais entre nós. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Tenha fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos abençoar. Abençoai-nos, Senhor. À vossa frente para vos proteger. Protegei-nos, Senhor. Atrás de vós para vos guardar. Guardai-nos, Senhor. Acima de vós para vos iluminar. Iluminai-nos, Senhor. Dentro de vós para vos fortalecer. Fortalecei-nos, Senhor. E ao vosso lado para vos acompanhar. Acompanhai-nos, Senhor. Abençoe-vos o Deus da vida, este Deus que muito nos ama. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
coração pra sonhar. Obrigado pela sua companhia. Façamos dessa quaresma esse tempo favorável da graça do Senhor. Um tempo de conversão, um tempo de crescermos na nossa experiência de Deus, de crescermos em santidade. Até o próximo domingo. Oração para amar, pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste.